Se a gente fosse um ser evoluído, a gente não teria a função de respirar embaixo d'água, já que os evolutivos falam que viemos de um peixe. Mano, na verdade, olha que coisa bizarra. A baleia, ela precisa... Meu Deus, irmão. Cara, olha o nível disso aí, galera. Os caras estão falando que se a evolução ela existisse, nós também teríamos a capacidade de respirar embaixo d'água, né? Então, assim, você vê que eles pensam que evolução é você ficar ganhando upgrades e melhorias, né? Eles não entendem que evolução é a adaptação ao meio ambiente, né? Você se adapta ao meio ambiente através da seleção natural. E isso não tem nada a ver com ficar ganhando upgrades de melhoria. O contrário no criacionismo de um Deus perfeito, que seria válido, né? Se você tivesse um Deus perfeito que cria, né? Assim a partir do nada, você teria que ter um ser perfeito que é capaz de viver na água, na terra, no ar, mas não é isso que acontece. Cada ser vivo vai se adaptando ao meio ambiente conforme a pressão ambiental. A pressão ambiental vai selecionando os indivíduos para cada tipo de ambiente, tá bom? Vamos continuar aqui. Quanto eles falam, dentro da ciência que nos é ensinada, faz quantos milhões de anos que a baleia existe? A baleia até hoje... A baleia existe há aproximadamente 50 milhões de anos que ela vem passando aí por processos evolutivos, né? Nós conseguimos rastrear o processo evolutivo da baleia até aproximadamente ali uns 50 milhões de anos, tá? Então isso aí é muito bem documentado e eu acho que de todos os animais que você poderia pegar, a baleia foi o pior deles, né? Porque a baleia é justamente um dos animais que mais comprovam, que mais corroboram com a teoria sintética da evolução. Dentro da ciência que nos é ensinada, faz quantos milhões de anos que a baleia existe? A baleia até hoje precisa sair para fora d'água para respirar, irmão. Para ter aquele respiro. Exatamente. Então, se a baleia fosse criada pelo seu designer demente, design inteligente, né? Ela já seria totalmente adaptada ao mar, não é isso? Mas como ela veio da terra, de um animal terrestre chamado Paxetus, né, que foi evoluindo, então esse animal ele se adaptou às águas doces e depois às águas salgadas. Por isso que a baleia ela respira, ela precisa subir para respirar. Isso é uma das evidências de que nós não temos aí uma criação e sim um processo evolutivo, né? Então veja bem, o exemplo que ele trouxe refuta o criacionismo e endossa a evolução, mas vamos continuar que é muito bom. Olha que coisa banal e patética que refuta a evolução, que é uma coisa totalmente contraditória. Você tem, ó, isso aqui que a baleia faz, ó. A narina da baleia, ela fica no alto da cabeça, certo? E de quando em quando ela tem que subir, emergir até a superfície, para poder fazer esse respiro. Ela lança, né, essa água e tal, ela tem lá o pulmão, então é pra ter uma saída de ar por ali, né, junto com essa água. Cara, se a baleia, ela tá nesse mundo há milhões e milhões de anos, que nem esses caras falam, que defendem que até tem 4,5 bilhões, as espécies aí já estão com milhões de anos, você acha que a baleia, se a evolução fosse um fato, ela não teria se adaptado e corrigido isso? Exatamente, por isso que isso daí é mais uma das provas de que ele tem um ancestral terrestre e não foi criado por uma inteligência, né? Por um ser divino que já colocou ele com todas as propriedades dignas de um animal marinho, né? Então isso endossa de fato a evolução. Parabéns aí, Xandão. Só gostaria de fazer um adendo, é que esse Super Xandão ele tem um público jovem muito amplo, né? E ele ficar ensinando essas pseudagens aí faz um mal danado para o povo brasileiro que já tem um coeficiente de inteligência na média ali de 83, né? Então influências que ensinam coisas erradas podem prejudicar ainda mais um público brasileiro que já não tem uma educação de qualidade. Então, Xandão, mais cuidado aí, cara, na hora de você falar de ciência, essas coisas que você não sabe, tá? Porque você já é terraplanista, já acredita em terra jovem, já é criacionista, já é um pacotão bem completo para você ficar ensinando os jovens aí, né, cara? Isso aí é uma vergonha pra gente. Então toma cuidado com isso, tenha um zelo aí pelo seu público, tá? Infanto-juvenil, tá bom? Qual que é o sentido de um bicho que vive debaixo d'água e tem que sair para respirar? Exato! Exatamente! Se o seu Deus tivesse criado do nada as baleias, né? Logo ela não precisaria fazer toda essa gambiarra para sair e respirar. Você acabou de refutar o criacionismo! Viram, galera, como é que o Super Xandão ele não é tão burro como a galera pensa? Não ia evoluir? Não ia se adaptar e corrigir isso?
Meu Deus, irmão, você veio. Tudo começou numa ameba. A ameba foi saltando de espécie para espécie. A baleia, que está aí há milhões de anos, não teve a capacidade de corrigir o negócio. Isso aí, para evolução, deveria ser algo patético. Coisa que assim... Não, aí você tá confundindo, né? Pra ser perfeitinho assim, que nem você falou, teria que ser o criacionismo. A evolução é cheia de gambiarra, né? A evolução é cheia de modos diferentes de um animal interagir com o meio para poder conseguir passar os seus genes adiante. É por isso que os animais que se adaptaram ao oceano, conseguiram se alimentar, conseguiram se reproduzir, eles foram sobrevivendo e continuando a sua geração, a sua descendência. Mas a evolução nunca vai fazer algo perfeito. A evolução nunca vai fazer somente melhorias. A evolução, ela, como o nome já diz, ela faz uma adaptação ao meio, né? Seleção natural. E aí, esses que sobrevivem e transmitem os genes adiante, continuam nessa corrida evolutiva. Nunca com o objetivo, o propósito, né? Como tendem a pensar os criacionistas, de algo melhor, de algo superior. Não, por isso que a gente vê um monte de gambiarras na natureza como essa, qual você está demonstrando pra gente, que refuta o criacionismo, né? É uma coisinha de leve, ele já era para ter sido corrigido, né? Não faz sentido. Na verdade, a baleia, ela faz isso porque... Se tem esse problema e é de leve para ser corrigido, porque seu Deus perfeito, né, não corrigiu isso, cara. Isso é uma evidência da evolução. Ela foi feita para fazer isso mesmo. Isso nunca vai mudar. Ela vai continuar para sempre saindo da água para poder fazer isso aí. Então você repara que no raciocínio dele, o Deus perfeito dele criou a baleia assim para ela continuar tendo que ter todo esse trabalho. É o designer demente, né? Faz sentido isso para você? Óbvio que não, né? Agora vamos explicar o processo evolutivo de forma científica. Para a gente poder responder, a gente tem que entender como que a mente deles funciona. Ele pensa que é salto, né? Ele pensa que assim, você tem um Charmander num dia, aí esse Charmander, ele vai dar a luz, né? Ele vai virar sem passar ali por gerações, sem passar por mudanças graduais ao longo de milhões de anos. Ele pensa que o Charmander, ele vira o Charmeleon, e o Charmeleon do nada vira o Charizard, né? Que nem a gente vê em Pokémon. Então na cabeça deles, evolução é isso aqui, ó, é Pokémon e não um processo lento, gradual, com mudanças, né, que vai ter ao longo de gerações. Então eles pensam que é instantâneo, tá? Então isso aqui é para ilustrar como que é o pensamento deles. Isso quando eles não pensam que é uma espécie de lamarquismo, né, onde se você se esforçar, né, por exemplo, você esticar a girafa estica o pescoço, aí o pescoço dela, conforme ela vai esticando, vai alcançando a árvore, e aí esse fato dela esticar o pescoço vai fazer com que ela fique com o pescoço grande, o que não tem nada a ver. Já na teoria de Darwin diz que vão nascer girafas com pescoços maiores e outras girafas com pescoços menores. As que tiverem pescoço maior vão conseguir comer as folhas do alto, enquanto as menores não vão conseguir e vão morrer, né? E aí essas que têm pescoço maior vão transmitir os genes adiante, tá? Então uma diferença muito grande aí no conceito. Por isso que a teoria darwinista, ela é superior, porque ela é comprovada em vários exemplos na natureza. E aí você tem que entender o seguinte, a gente está falando que as baleias, elas surgem por volta aqui, ó, do Eoceno, né? Por volta aqui do Oligoceno, por esse período que as baleias elas vão começar a surgir até aqui a Idade Moderna. Nesse sentido, se o criacionismo fosse verdadeiro, nós teríamos que ver baleias já prontas, lisinhas, estruturadas, né? Só para quem acompanha esses debates criacionistas vai entender essa referência. A gente teria que ter aqui, ó, no Cretáceo, no Jurássico, no Triássico, no Permiano, né, no Devoniano, no próprio Cambriano, né, nós teríamos que ter aqui baleias já formadas aqui. Aí a pergunta para todo criacionista que estiver assistindo agora: por qual motivo nós não encontramos baleias formadas, lisinhas, estruturadas no Cretáceo, Jurássico, Triássico, Permiano, né, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano, Cambriano, Preterozoico, Arqueano, porque nós não encontramos baleias formadas aqui nesses períodos? Você pode explicar pra gente? Fica aí a dúvida. Eu quero que, se o Xandão, né, estiver assistindo, Super Xandão, me responde essa daqui, meu queridão. Me refuta nessa daqui agora. O que aconteceu aqui? Isso aqui também deve ser fake, né? Deve ser da NASA também, né? Aí é complicado. Então aqui, galera, nós temos o mamífero, né? Que ele começou a entrar na água e que daria origem depois às baleias. Esse daqui é o Paxetus, tá? Então repara que o focinho dele era bem aqui na frente,
Repara aqui que ele tem os 4 membros, tá? É um tetrápoda. Então a gente vai ver a evolução dele nos fósseis, no registro fóssil, tudo isso daí a gente consegue acompanhar. Esse aqui, galera, já é o Ambulocetus, tá? Ambulocetus, você vê que o focinho aqui ele já ficou um pouquinho mais para trás, tá? Você vê que ele já ficou um pouco mais alongado, já está um animal que é mais adaptado ao meio aquático. Aqui você já tem o Basilosaurus, e olha que interessante, galera, você vê que a mudança, né, como é que já recuou bastante o que seria o focinho, né? Ele já veio bem mais para aqui, para cima do crânio. E você repara que as patas traseiras, elas já praticamente desapareceram, tá vendo aqui, ó? Fica só as patinhas vestigiais nesse esqueleto aqui. Olha só que interessante. Uma outra coisa interessante que as pessoas têm que saber é que os pulmões da baleia, elas são iguais aos do hipopótamo, tá? Elas não têm lobas, elas são lisinhos, bem estruturados, porque elas precisam disso para poder respirarem de forma rápida, tá? Então você vê que toda essa câmara digestiva aqui, tudo isso aqui, ela é parecida com a dos animais terrestres, a de ruminantes. Por isso que não faz muito sentido, às vezes, você vê uma baleia que se alimenta de carne com toda essa estrutura que é típica de animais herbívoros, que fazem muita fermentação. Então, isso aqui é explicado somente, né, por causa do processo evolutivo e não por um designer demente. Olha que curioso, os golfinhos, as baleias, elas possuem bigode, elas possuem pelos, tá, galera? Olha aqui, ó. Existem pelos em golfinhos. Como vocês podem ver aqui, ó. Para que um golfinho precisa de pelo, né? Isso daqui são os pelos vestigiais de quando esses animais eram animais terrestres. Olha aqui, ó, quando a gente vai observar o embrião de uma baleia, de um golfinho, a gente nota que ela surge com uma protuberância que seria as patas traseiras, né? E que depois ela vai sumindo conforme o número de dias daquele feto vai aumentando, tá? Nós fazemos também comparações anatômicas, que são outras evidências da evolução desses animais, tá? A gente consegue ver aqui, por exemplo, o húmero, né, o rádio, a una, o carpo, aqui o metacarpo e as falanges estruturando tudo aquilo que nós conhecemos como a nadadeira da baleia, tá? E dos golfinhos. Todas elas são estruturas que aqui no ser humano nós também possuímos e outros mamíferos também. E isso nós conseguimos observar no registro fóssil, tá? Toda essa mudança, tá, do animal terrestre para o animal aquático, nós conseguimos observar essa mudança completa no registro fóssil, inclusive aqui, ó, as patas traseiras, etc. Mais um exemplo aqui para vocês, tá? Aqui, ó, Ambulocetus, né? Lembra que eu mostrei para vocês o fóssil, né? Aqui você vai ter o Rhodocetus, você vê que já vai encolhendo aqui as patas traseiras, já fica uma coisa bem vestigial, né? Aqui, ó, no Basilosaurus é praticamente já um osso vestigial, e aqui nas baleias modernas praticamente não existe mais, só fica ali um pouquinho do que seria um osso pélvico, alguma coisa assim nesse sentido. E novamente também a mudança da estrutura, né, das patas para a nadadeira, tudo isso registrado, muito bem documentado no registro fóssil. Aqui nós temos um clado, né, identificando os ancestrais em comum, né? E aqui você pode observar que as baleias têm ancestral comum com camelos, com porcos, com girafas, mas o ancestral comum mais próximo das baleias é de fato o hipopótamo. E os hipopótamos, né, galera, eles são conhecidos por viverem tanto na terra quanto na água. E vocês observam aqui que eles são sem pelos, tá? Eles não têm pelo no corpo, mas eles têm o bigodinho. Olha o bigodinho aqui, galera. E esse bigode, esse pelo dos hipopótamos é muito parecido com aquele que nós observamos em baleias, que observamos também ali nos golfinhos. E aqui nós temos um esquema, né, da evolução das baleias. Aqui a gente tem o Paquicetus, Ambulocetus, Cuticetus, Protocetus. Aí que esse Protocetus ele vai dar origem a Squalodon, a Janjucetus, até chegar nas baleias, golfinhos e cetáceos modernos que nós conhecemos. E aí eu quero deixar como recomendação para todos vocês o vídeo do Pirula, tá? O nome do vídeo é Origem e Evolução das Baleias, para que vocês possam ouvir um especialista falando sobre isso. E é óbvio, né, também tem vídeos aí do biólogo Henrique ensinando sobre todo esse processo evolutivo. Também quero recomendar para vocês o vídeo do biólogo Henrique falando sobre os animais tetrápodas, os peixes pulmonados, uma coisa assim fantástica, tá? O nome do vídeo é
peixe pulmonado entubado, biologia hardcore, OBS feito por profissionais. Então, galera, vejam lá esses 2 vídeos que vocês vão aprender demais. O Super Xandão tentou lacrar com o público dele, né, pra cima de mim. Mas aí acabou que ele provou que o designer demente do deus dele não existe, né? E ajudou a comprovar mais uma vez que a teoria sintética da evolução está correta. E para você que ainda está com dúvida, cara, nós temos exame de DNA que comprova que os mamíferos, né, que as baleias, que o hipopótamo, todos eles descendem de um ancestral em comum. Nós fazemos exame de DNA e comprova o parentesco, tá? Nós temos parentesco com esses animais também. Então, assim, sem pseudagem, tá? Desliga a emoção, desliga a fé e vem para a razão, vem para dados, para estudos, para comprovações empíricas. Tudo isso daí é analisado com dados empíricos, tá bom? Agora eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão de vídeo para que vocês possam continuar a assistir e aprender com esse canal aqui que divulga a ciência e divulga um material de qualidade. Um grande abraço, fui, tamo junto!